Nadia Medler tinha 47 anos. Era uma viúva e mãe de uma garota de 14 anos chamada Peyton, que já tinha sofrido o suficiente em sua vida. Alguns anos antes, ela havia perdido o marido e antes disso tinha perdido um filho, poucos meses após o parto. Ela não sorria há anos, não se divertia há anos e não conseguia imaginar que um dia seria feliz novamente. Foi quando ela conheceu Mike Bullinger, em 2014. Ele disse a Nadia que era um piloto comercial que morava em Ogden, Utah, bem perto de Salt Lake City. Então, os olhos da mulher brilharam novamente. Mike tinha ido à cidade e visitou o spa onde a mulher trabalhava como massagista e os dois se apaixonaram imediatamente. Mike disse que era solteiro e que não tinha um relacionamento sério há mais de 10 anos. Então, ele abraçou o seu novo estado civil com todas as forças. O homem cuidou de Nadia e também da filha Peyton. As levava para almoçar e jantar e fazer caminhadas. O que quer que deixasse as duas felizes, ele fazia questão de fazer. A relação entre os três era tão forte que Peyton até começou a chamá-lo de pai. Só tinha uma coisa estranha com ele. Segundo Nadia, os dois nunca tinham passado uma noite inteira juntos. Geralmente eles se viam durante o dia e até saíam à noite, mas no fim cada um ia para sua casa. Suas amigas disseram que isso era normal, afinal ele estava há mais de 10 anos solteiro e talvez passar a noite na casa da namorada ou vice-versa fosse um pouco rápido demais. Em março de 2016, a mulher se viu angustiada para pagar o aluguel e resolveu pedir ajuda ao seu namorado. Certa vez, ela tinha visto um cheque do pagamento do homem em sua carteira no valor de $10.000 e pensou que ele poderia ajudá-la, já que sempre foi muito prestativo. Porém, Mike ficou surpreso com o pedido. Ele ajudou a mulher, mas no dia seguinte disse que eles deveriam dar um tempo porque as coisas estavam acontecendo rápido demais. Porém, 2 semanas depois, ele ligou para Nadia, dizendo que estava com saudades dela e de Peyton, e pediu desculpas pelo receio em se entregar em um relacionamento. Mike então fez uma proposta, convidando a mulher e a filha para morar com ele em sua fazenda localizada em Boise, no condado de Caldwell, no estado de Idaho. Alguns dias depois, Nadia postou uma foto em seu grupo de amigas no Facebook, dizendo o seguinte: "Bom pessoal, tenho novidades. Mike pediu que Peyton e eu nos mudássemos para Boise assim que ele se estabilizasse em seu novo emprego e ele se acomodar. Não é uma coisa imediata, mas estamos trabalhando para colocar a casa em ordem e deixar as coisas arrumadas. Nessa nota, se alguém precisar de algum gato, me avise." A fazenda, apesar de simples, era muito grande. Tinha galinhas, cavalos, prados verdes e uma pequena casa no topo de uma colina, quase como em um conto de fadas. Mãe e filha estavam radiantes com o lugar e Nadia tinha certeza de ter encontrado o homem de sua vida, com quem passaria o resto de seus dias. Até que, alguns anos depois, uma mulher de 57 anos chamada Sherry Baker entrou pela porta principal da casa da fazenda e ela disse que era a esposa de Mike. Sherry tinha acabado de se aposentar e passou a maior parte de sua vida como professora de uma escola para surdos e cegos de Utah. Naquele dia, em maio de 2016, ela queria surpreender o marido voltando antes do esperado para casa, mas como não o encontrou, resolveu ir até a fazenda. Os detalhes daquele dia não são certos. O que se sabe é que a melhor amiga de Nadia, Rebecca, entrou em contato com a polícia de Idaho para relatar que não tinha notícias de sua amiga e sua filha há vários dias. A polícia chegou à fazenda onde Nadia estaria e, em um galpão da propriedade, encontraram os corpos de Cheryl, Nadia e Peyton, todas baleadas na cabeça. Os corpos encontravam-se em estado deplorável, essencialmente por causa do calor. Os legistas estimaram que elas estavam mortas há pelo menos 10 dias. Mike não foi encontrado e, como único suspeito do crime, uma busca por ele começou em todo o estado. Segundo relatos, o homem foi visto pela última vez em Ogden, numa concessionária de carros, onde vendeu o seu caminhão. Cerca de 3 semanas depois,
O carro de sua esposa, o qual Mike usou para fugir, foi encontrado perto de uma densa floresta em Wyoming. Era um Ford Focus 2007 branco, com registro do estado de Utah. Neste momento da história, é importante fazer uma pausa para que eu possa explicar a vocês um pouco sobre a vida de Mike e pedir para que você deixe seu like e, claro, um comentário. Pois bem, vamos voltar um pouco no tempo e procurar entender as motivações de Mike. Bom, na década de 1970, quando ainda era estudante, ele conheceu uma jovem chamada Jackie Garcia e se apaixonaram rapidamente, mas Mike foi convocado para servir o exército em Manila no ano de 76. Quando voltou, depois de 2 anos, os dois se casaram em Salt Lake City. Porém, após o casamento, Mike mudou radicalmente sua personalidade, passando a abusar física e emocionalmente de sua esposa. Ele também a traía com frequência. No primeiro ano, morando juntos, ele espancou Jack. Naquela época, o divórcio era um processo muito traumático e longo, e tentando salvar o casamento, a mulher buscou ajuda na igreja. O casal passou a frequentar um grupo de apoio e em seguida fizeram terapia, além de algumas sessões com um psicólogo. No meio de toda essa turbulência, eles tiveram 2 filhos, mas após 10 anos de um casamento infeliz, resolveram se separar. Logo após o divórcio, Mike se casou novamente e mais uma vez se divorciou devido à sua infidelidade e abuso físico. Foi depois desse segundo casamento que ele conheceu Cheryl Baker, em 2004. De acordo com as pessoas mais próximas a ele, parecia que o casal estava apaixonado e Cheryl fez questão de dizer à família como estava feliz e como considerava o seu casamento perfeito. Os dois moravam em uma confortável casa na cidade, mas Mike gostava de passar seu tempo livre na fazenda. Como Cheryl trabalhava numa cidade vizinha e precisava adiantar várias horas de serviço para poder acelerar a sua aposentadoria, a mulher costumava passar a semana fora e voltava para casa apenas nos finais de semana. Foi nessa época que Mike conheceu Nadia e ele manteve os 2 relacionamentos por quase 3 anos, sem que uma mulher soubesse da outra. No entanto, o destino foi cruel. As duas se cruzaram sem querer e a vida dupla de Mike foi finalmente descoberta e o homem não parecia ter encontrado outra maneira de lidar com a situação, a não ser eliminar as testemunhas. Até hoje, ele ainda continua foragido. Algumas pessoas acreditam que tenha morrido na floresta após abandonar o carro. Outras pessoas acham que ele está em outro estado, vivendo uma nova vida e enganando outra mulher, com uma identidade falsa, é claro. Em todo caso, as fantasias e objetivos de um homem perverso e degenerado resultaram em 3 mortes, 2 mulheres e um adolescente, todas completamente inocentes. O caso continua sendo investigado, mas novas pistas sobre o paradeiro de Mike são escassas.